Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Jesus tem outro nome? O Fique por Dentro conversa com João Paulo Gouveia e Gabriela Gouveia, apresentadores da RTM Brasil. Sejam bem-vindos ao Fique por Dentro. Muito bem, muito bom poder estar junto com vocês aqui mais uma vez. Muito bom. Prazer é nosso. Faz tempo que a gente não vem. Faz tempo, verdade. Os dois juntos, sim. Sim. Bastante. Não, os dois né? juntos, acho que... Não, faz Não, tempo os que eu dois não juntos. venho também. Acho que a gente nunca veio junto. Não. Não. Acho que a gente entrevistou vocês no início do De Pai para Filha. Meu Deus, há 28 Há anos 28 atrás. anos atrás. Direto do túnel do tempo. Que alegria recebê-los aqui nessa manhã para falar sobre esse tema que chama muito a atenção. E foi justamente esse o intuito, chamar a atenção. Da onde surgiu esse questionamento? Jesus tem outro nome? Gabi sabe mais que eu. Essa era uma intenção do Lewis mesmo, né? Ou Jack, como as pessoas chamavam ele quando ele era criança. Inclusive tem um artigo muito bom que chama Jack e algumas peculiaridades dele. Tá escrito em inglês, mas joga aí no ChatGPT que ele traduz e fala sobre a infância do Lewis e como ele foi crescendo com os amigos, né? E pensando, nossa, eu quero mesmo falar para as pessoas que a gente pode encarar Jesus de maneiras diferentes para conversar com públicos diferentes. A gente não precisa usar a mesma linguagem para todo mundo. Então, ele tinha um grupo de amigos e aí compartilhou essas ideias com os amigos. No começo, o Tolkien não gostou muito e falou, não, você vai escrever livro que fala de Jesus, você vai ser muito direto. Ele falou, e você é muito lento. E aí tá nesse artigo. Depois eu posso deixar a fonte para vocês, mas ele falou que nessa discussão com Tolkien, ele falou, não, eu vou ser mais direto que você, e aí minha ideia é falar para as pessoas que a gente pode encontrar um outro nome para Jesus, exatamente para conseguir conversar com públicos diferentes. Então, surgiu aí o nome do Aslan, né, também, que é uma alegoria a Jesus, para conversar com o público infantil sobre as características, o caráter de Jesus, mas sem ter termos, assim, adultos, né? Para levar a fantasia para as crianças, ele criou o Aslan. Que bacana. É engraçado isso, porque o C.S. Lewis faz mais pra juventude mesmo, já jovens mais adultos, né? Que é o Senhor dos Anéis. E o C.S. Lewis faz mais pra jovens adolescentes, pré-adolescentes, alguma coisa assim, né? O tipo de escrita é diferente. Esse Infanto-Juvenil, ele vai um pouco mais direto, então quando você até assiste os filmes que foram feitos pela Disney, mas quando você lê o livro, você fala assim, não dá pra... Você não tem como negar que ele tá falando de Jesus, entendeu? No Senhor dos Anéis, a coisa é mais assim, você tem que prestar mais atenção nos detalhes, nos princípios que estão envolvidos, né? Tipo, é uma coisa um pouquinho mais assim, tá mais escondidinho, né? O C.S. Lewis é muito direto nisso, né? Mas o outro nome de Aslan é o nome de um livro também, né? É a tese de mestrado, ou doutorado, eu acho, do Vinícius Miranda e da Gabriele Gregersen. Eles escreveram um livro falando sobre isso, sobre como a gente consegue encontrar muitas analogias cristãs no livro, e esse fato de nomear de um outro jeito, ou contar a história de outro jeito, é muito mais eficaz quando, enfim, a gente entende o público que tá falando, né? Claro. JP, explica melhor pra gente essa questão de como que a gente descobre, né, o nome de Jesus através dos personagens com suas características. O que eles têm assim de diferente que mostram Jesus? Bom, na verdade, no livro do C.S. Lewis, Jesus é o Aslan, né? É o leão, né? Então você já vê que ele tem essa. Mas você vê no livro... o guarda-roupa, como que é o nome? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa, você vê ele entregando a própria vida, né? Pelo garoto que ia ser escravo, que o mal estava querendo e tal. Ele fala, não, eu vou. E ele entrega a vida dele em sacrifício por todos, né? Então você vê sempre assim essa palavra mansa, essa palavra legal. Daquele que é realmente o grande governador, né? Aquele que tem todo o poder nas suas mãos. E ele age com misericórdia, age com compaixão, entrega a própria vida, né? Inclusive a diferença entre amor filéu e amor ágape, né? Que aparece no texto bíblico, as pessoas não sabem muito bem, né? O amor filéu é o amor de amigo, né? Geralmente feito. E o outro, ágape, todo mundo fala que é o amor de Deus, né? Mas a intenção deles é que é importante. O amor filéu é o amor de amigo, é esse amor que a gente entende o valor da distância e da personalidade que não se funde. Você é um amigo.
Entendeu? Então, nós somos amigos, nós éramos amigos quando éramos solteiros. Aí você casou e você seguiu um outro caminho. A gente continuou amigo. Quando a gente se encontra, quando nossos caminhos se encontram outra vez, a gente fala, meu Deus, que legal, a gente abraça. Isso é um amor de amigo, que a gente toma caminhos diferentes, que na hora H das coisas, a gente escolhe a nós mesmos, Sim. escolhe nossa própria jornada. O ágape é o amor daquele que se entrega por inteiro, no sentido de escolher o outro, priorizar o outro, entendeu? Então, quando você pensa nessa amizade que eu falei, você está falando do amor filéu. Quando você fala do amor de Deus, ou quando você fala do amor de uma mãe por um filho, você entendeu? Que entraria na frente de uma bala, né? Para salvar o seu filho. Eu lembro de ver um vídeo da mãe andando numa trilhazinha assim com o filho escorregou no barranco, caiu dentro da água, o crocodilo veio, já puxando para dentro da água. A mãe nem pensou. Você entendeu? Pulou na água, brigou com o crocodilo, abriu a boca, arrancou a criança, jogou pra cima do barranco assim de novo, ficou segurando a boca do crocodilo assim, ó, e jogou ele pra lá, o crocodilo, ó, pinicou. Entendeu? É esse amor ágape, de quem prioriza o outro, de quem entrega a própria vida pelo outro. O outro é mais importante, entendeu? Do que tudo. E aí pensar em Deus, ele amou tanto a gente que entregou o próprio filho, né? Exato. E você vê isso no personagem do Aslan, que está escrito aí no livro. Perfeito. Agora, Gabi, esse universo lúdico, ele também ele pode ser usado como aprendizado. E quais os riscos que podem ocorrer por falta de interpretação, por falta de orientação específica para algumas pessoas que não entendem com tanta clareza assim? Eu acho que os riscos são não só devido ao fator fantasia, né, ou com ficção. Eu acho que é errôneo pensar que só porque é ficção a criança ou o adulto pode entender errado. A gente pode ler a Bíblia e ver pessoas que leem a Bíblia e têm uma interpretação totalmente errada e são usadas realmente pelo diabo para fazer mal para outras pessoas. Então eu acho que é ler com sabedoria, prestando atenção. E a minha avó sempre falava uma coisa, se você conhece bem a verdade, você vai saber interpretar a verdade de mentira. Então, se você sabe bem o que o texto bíblico fala, você pode ler ficção, pode ouvir um pastor falar uma heresia que você vai identificar na hora, entendeu? Então, eu acho que o risco tá quando a gente não conhece bem a nota verdadeira, porque aí quando a falsa vier, a gente não vai identificar, entendeu? E falando pro público infantil, isso tem que vir dos pais. O pai tem que ensinar a verdade bíblica, moral, ética cristã, e ensinar isso através da literatura. Pega o livro, lê com o filho, não lê somente a história, conversa sobre a história depois. Meu pai sentava na cama com a gente sempre antes de dormir, pegava um livro, lia, e aí ia contando e tal, e depois a gente conversava, sentava na mesa, conversava com a minha mãe, a gente orava. Então nunca era uma leitura jogada. A gente pode ler a Bíblia de forma jogada também com os nossos filhos e não passar nada. Ele vai ouvir a história lá, Moisés, beleza. Podia assistir aquele filme maravilhoso, né? Príncipe do Egito e beleza. Mas o que fez com que eu entendesse os princípios do evangelho e como eles eram bons pra mim foi a partir dos meus pais, né? Então, eu acho que tem esse discernimento dos responsáveis, do tipo, conheça bem a nota verdadeira para quando a falsa vier você saber identificar. E, ao mesmo tempo, já que você tem essa percepção da verdade, você estuda a Bíblia, aí sim, você passa para o seu filho na linguagem dele, que, na minha opinião, é usando literatura, fantasia, ficção. JP, complementar? Não, acho que é isso mesmo. Acho que a gente sempre buscou também. A gente nunca cortou a fantasia dos nossos filhos, né? Eu Isso acho é que tem uma. O Papai Noel, inclusive, está neste livro. Eu acho que você acreditava no Papai Noel? Claro! Meus pais faziam pegadinha de coelho com talco na cama para eu procurar os ovinhos. Era muito legal. Olha só. Então, o lúdico sempre precisa existir. Uhum. Inclusive, são 9 termos que falam de amor em grego. Um deles é ludos. Ludos é lúdico. Quer dizer, que a criança que brinca, ela está amando. Você entendeu? Você pensa quando você conheceu a sua esposa, quando você conheceu o seu marido, que vocês brincavam.
Isso é ludos, faz parte do relacionamento do casal. A gente se diverte, né? A gente ama se divertindo, sendo feliz, essa coisa, né? Tá aí junto. Então, a gente nunca afastou dos nossos filhos o lúdico. Agora, a gente ensinou a verdade. Quando ela fala do conheça bem a nota verdadeira, a ideia é essa. Mesmo que exista o lúdico e uma maneira pedagógica de ensinar a criança ludicamente, é importante que a gente entenda dizer a verdade para eles, na linguagem deles, para que eles saibam fazer a separação. Legal, posso brincar com esse personagem Coelhinho da Páscoa? Posso brincar com ele, desde que eu saiba que ele é falso e que Jesus é verdadeiro, que essa data não é para ganhar ovinhos de chocolate. Essa data é a data que Jesus morreu e ressuscitou. Ah, eu posso brincar com aquela personagem Papai Noel? Posso brincar com essa personagem, mas sabendo que essa data, o importante dela é o nascimento do nosso Salvador. Então, eu posso trabalhar com isso, desde que a verdade também esteja ali e que use esse tipo de coisa para mostrar a verdade completa para os nossos filhos. Outro, né? Recebemos aqui a participação da Neidma, lá de Recife. Olha que legal, né? A gente comentando sobre esse livro aí, o outro nome de Aslan. E ela falou que foi um dos livros pedidos para a turma da filha dela. E por coincidência, ela vai fazer uma apresentação falando um resumo, né, do livro hoje na escola. Que legal, Neidma. O outro Neidma. nome de Aslan ou As Crônicas de Nárnia? O outro nome de Aslan. Sério? Muito bom. Nossa, muito E ela bom. falou que é uma escola cristã. Lá em Recife. Que legal. Nossa, obrigado, vou mandar pro Neidma. Vinícius. Manda pra ela. Muito bom, muito bom. Ô JP, mas aí você entrou numa questão também que os pais, né, a gente não pode ficar muito restrito, né? O que a gente percebe é que muitas vezes os pais, eles bloqueiam os filhos, né? Não é a realidade que acontece, né? De deixar, não, vamos assistir, vamos comentar, vamos ver que relação que tem com Cristo. Geralmente os pais bloqueiam isso, né? E aí isso atrapalha também até na relação entre pai e filho, não atrapalha também você ter esse bloqueio de limitar, não, esse filme você não pode assistir, essa música você não pode ouvir, isso você não pode fazer. Isso acaba gerando bloqueio também, né? Então, é que você precisa também ser perceptivo à idade dos seus filhos, entendeu? Tem coisas que você vai bloquear mesmo. Vai falar, isso aqui não é bom você assistir. Você tem filhas pequenininhas, certo? Que idade? As gêmeas 4. Então, tudo bem. Você vai sentar com ela e fala, vamos assistir, como é que chama? Poltergeist? Não vai. Você vai falar, não Matrix. dá. Você vai assistir John Wick lá, os caras dando tiro na cabeça, explodindo tudo e aquele... Não vai. A idade dela não permite esse tipo de Sim, coisa. Mas você vai sentar com ela assistir Pocoyo, né? Você assistir, como é que chama? Hoje Nossa, tem... O Coelho era muito chato, eu gostava de Barney. Entendeu? Você vai assistir Barney. Na a época Gêmeas dela... tá em outra fase. Agora é Maria Clara e JP. É os influencers, né, que são destaque. Então, mas o que for da idade dela, a gente permite. O que não for, a gente bloqueia mesmo. O problema é que a gente tem também uma sociedade hoje que é anti-bloqueio, né? Porque não entende limites mais. Se você não ensina limites para os seus filhos, eles vão sofrer com ansiedade, eles vão sofrer com um monte de patologias. Tem criança de 6 anos fazendo terapia, cara. Você entendeu? Porque tá ansiosa. Tá ansiosa por quê? Porque o pai acha que uma criança de 6 anos pode escolher tudo. Ela tem poder, tem intelectualidade para tomar suas próprias escolhas. Não tem. Isso é inseguro para a criança. Ela não tem parâmetros ainda para definir muita coisa. Então, calma. Os pais precisam assumir o ônus de ser pai. Entendeu? E a gente não tá querendo assumir. Tem o ônus de ser pai. E a gente bloqueia mesmo. Entendeu? Ai, mas eu não quero ser carrasco. Eu não falei pra você ser carrasco. Falei pra você ser um bom pai, uma boa mãe, que ensina limites. Eu acho que tem a pros preguiça filhos. de explicar também pro filho. Que ontem eu tava na padaria, gente, vou reclamar. E aí tinha uma criança lá, e chegou a criança com o pai, chorando, escolhe o que você quiser. Ai, não sei o que eu quero. Quer jantar coxinha? Quero. E a mãe tava assim, mas eu não falei que ia ser pão no carro? Tudo bem, pra ela parar de chorar. Beleza. Aí deu coxinha. Aí voltou a chorar. Que eu quero água. Não vai tomar água, acabei de comprar o suco. Beleza, aí foi lá, pegou a água, deu pra criança. Aí no final, tipo, vamos comprar o doce, vamos comprar o doce. A mãe falou, não, combinei que não ia pegar o doce. Aí o pai, tá, quer o celular? Então pega o celular. E tipo,
Ninguém quis explicar por que não o doce, porque já era tarde da noite, já tinha comido coxinha, o ideal era não comer mais uma coisa que não era boa, tipo assim, ou é a preguiça do pai mesmo de falar, filha, não pode, porque vai te fazer mal, que faz parte também do dizer não. Covardia, uma certeza. preguiça. E também o cara combinou com a sua esposa que não vai comer, não vai comer, chega e fala não. Entendeu? Nossa, me deu um... São rocas palavras, né? O pessoal volta atrás. Fala uma coisa, depois na hora, só pra criança parar de chorar, Parar você de dá o celular, chorar. você dá um doce, Então, você dá um chocolate. ela entende. A gente acha assim, criança, Sim, nossa, ela é entendi. pura. Pura nada, tudo um bando de pecador. Não, isso mesmo. Você entendeu? Que a mãe Esse é o falou ponto. assim, ai, você faz um teatro tão bem feito. Aí a criança começou a rir. Aí eu falei, gente, merece um tapa. Então, por isso, eles são pecadores. A gente precisa entender isso. Não é porque ela até é bonitinha, que faz o olhinho assim, ou faz... Não, eles são pecadores. A gente ainda não entendeu isso, que crianças são pecadores como adultos. E a pendência deles é pecar, é fazer o mal. E eles querem manipular os pais. Se a gente abre vaga para esse lugar, elas entram com vontade para fazer. Então precisa ter limite. Minhas filhas vão na padaria, ou sempre foram, e eu tenho certeza que elas paravam, porque a maneira como é colocada na gôndola é para isso, ficar na altura do olho da criança, para a criança ficava olhar e falar, chiclete, uau. A Barbie ficava na minha altura. Já. E assim, eu tenho certeza que nós entramos e elas falaram, nossa, eu queria tanto um desse. Você entendeu? Não pode, nós comemos aquilo, vai não sei o que lá, não vai, acabou. Um dia a Clara... Deixa chorar, né, JP? Um dia a Clara, pequenininha, perguntou, por que eu tenho que dormir às 9? Aí eu falei, vamos lá no celular. Eu fui no Google. Põe aí a sua idade e pergunta quantas horas você tem que dormir por dia. Tem que ter paciência para explicar. Não pode ter medo, não pode ser covarde, tem que ter disponibilidade para os nossos filhos. Vamos lá pôr, vamos lá. Tá, então tá bom, 9 anos, tal, tem que pôr. Aí apareceu lá, né? Ah, vai ser tantas horas. Aí tá bom. Que hora que você tem que acordar para estar na escola? Né? Tal hora. Então vamos fazer a conta reversa. Tal hora, tal hora, tal hora. 9 horas. Ela... Nossa. Então não é porque simplesmente o senhor quer que eu vá dormir? Claro que não, filha. A gente ama você. A gente quer seu bem. E a gente sabe que se você dormir 9 horas, você vai acordar bem, você vai aprender bem, você vai ficar bem disposto durante o dia. Tem que ter paciência pra explicar. Pai, nossa, deixa eu ir pra cama. É óbvio, ela tem 15 anos. Agora ela fala, pai, beleza, filha, pode um pouquinho mais. Avança um pouquinho mais. E ela sabe já. Então, quando ela, no dia seguinte, ela fica cansada, ela fala assim, uau, devia ter ido dormir mais cedo. Opa, agora ela tem intelectualidade para fazer isso. Entendeu? Capacidade intelectual. Aí ela né? vai ler Silmarillion. Aí ela vai avançando um pouquinho mais. Entendeu? É assim que funciona. Agora, mudando um pouco o ponto da entrevista, vamos falar sobre o painel literário, que eu acompanhei o último episódio, eu fiquei comovida com a Gabi chorando. Eu queria que você me explicar. Foi lindo de ver, porque assim, a gente lê uma literatura, a gente lê a Bíblia e poucas pessoas ainda são sensíveis para sentir o que a palavra está falando e viver principalmente, né? Porque além de ler, você tem que viver. Então, assim, você é uma pessoa muito sensível. E a gente consegue identificar isso na sua voz, no seu gesto, né? No dia a dia que a gente tem a oportunidade para os ouvintes, né, que estão nos acompanhando, a gente tem a oportunidade de compartilhar aqui no horário de trabalho, conversas, e a gente vê que você é uma pessoa super sensível. E como... Isso é genético, JP? Nesse caso é. Nós choramos. E foi lindo acompanhar. Ah, que bom. Que bom que vocês gostaram. A gente tá fazendo uma série, né, pai? No painel. E a gente vai falar sobre todos os livros das crônicas. A gente já gravou 2, né? O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Já gravamos sobre o Sobrinho do Mago. E hoje mesmo a gente vai gravar Príncipe Caspian e O Cavalo e Seu Menino. Então é uma série com 7 episódios no painel literário sobre as Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. E aí a gente faz uma resenha do livro e conversa sobre aspectos que a gente pode encontrar juntos, E né? foi uma parceria que a gente fez também com a HarperCollins, HarperCollins. entendeu? A editora que mandou os livros pra gente,
Entendeu? Então a gente tá aí. Muito bom, muito bom. Não tem como não se emocionar com Nárnia. O André Castilho tava falando, ai, você já chorou com Nárnia? Eu falei, meu filho, você não leu direito, você nada a ver. Fica vendo anime aí, meu. Não, ele não Entendeu? tem noção. Tava lá no Piauí, fui pra Teresina pra uma conferência. E aí era aquele episódio no cinema que morria o Wolverine. Ah, Como chama esse filme? Triste. Não lembro o nome do filme Logan, também. não é? Logan, isso. E aí fui eu, o Ramon, e eu levei o Givaldo. Que você conhece, o pastor Givaldo. Nunca tinha ido ao cinema o pastor. Nossa. E eu levei ele lá, né? Aí a gente foi, né? E ele ficou lá comendo pipoca, assistindo filme, aquela coisa linda, é óbvio, ele ficou encantado. Mas aí o Logan morre, né? E aí o Ramon chora, tá ligado? E fica lá chorando, né? Aí o Givaldo olhou e falou, ele tá chorando porque esse bicho morreu? Você não sabe como é o Wolverine, a minha infância, né? Ficou chorando, cara, porque ele tinha morrido. Essas experiências que a gente tem com os livros, com o cinema, com tudo, eles também definem um monte de coisa, né? Quando a Gabi fala assim, esse livro, eu li esse livro, eu entendi Jesus, a partir disso, você fala, pô, o C.S. Lewis alcançou e me ajudou, né? Como ferramenta para que eu pudesse educar minhas filhas, pudesse avançar para que elas entendessem o cristianismo. Isso a gente precisa entender sempre. Vocês também são pais, né? E eu digo sempre para os pais, quem educa os filhos de vocês são vocês. Não é a igreja, não é a escola, não é o governo. São vocês que educam as crianças. A igreja não é responsável por ensinar religião ou espiritualidade para o seu filho. Você ensina isso em casa. É em casa que eles aprendem isso. Eles aplicam lá na igreja ou na escola, mas é em casa que eles aprendem cidadania, é em casa que eles aprendem tudo. Esse é o ponto nosso também com o livro. Ele também foi instrumento nas mãos minhas e da minha esposa para ensinar as nossas filhas. Tudo isso é ferramenta que Deus está colocando à sua disposição para ensinar o cristianismo para os seus filhos. Um exemplo de como não se emocionar lendo Nárnia? Não tem como não se Não, emocionar? Falei o contrário, né? Nesse episódio que a gente vai gravar daqui a pouco, do Cavalo e Seu Menino, o Shasta, que é o personagem principal, ele tá saindo da cidade dele, ele é um menino órfão, e ele vai viver uma aventura, né, com o cavalo dele, e aí ele passa por grandes desafios. Uma hora ele tem que passar por um deserto sozinho, sem o cavalo, então ele fica sozinho, ele se sente muito sozinho e fala, eu não vou conseguir. Mas aí as coisas vão acontecendo, ele consegue chegar, ele descobre segredos do governo, do palácio, e tem que proteger Nárnia, então ele vai avisar os governantes, né? E aí ele consegue e tal, e aí tem uma cena, assim, que ele tá sozinho na floresta durante essa jornada, né? Ele fala, eu não vou conseguir isso aqui. E ele sente uma presença estranha. Aí ele olha entre as árvores e vê um vulto. Só que não era um vulto que deu medo. Era um vulto que gerou curiosidade. E ele se sentiu como se ele tivesse um cobertor em cima dele. E ele fica, nossa, o que é isso? E aí ele ganha uma força e continua a jornada e vai indo e vai indo. No final, eles descobrem, né, dando um grande spoiler, que ele era o filho perdido do rei e ele era herdeiro do trono. Ele tinha um lugar separado para ele. Toda a jornada valeu a pena. E ele encontra o Aslan. Ele olha pro Aslan e fala, mas eu me senti tão sozinho e essa jornada foi difícil e eu cheguei até aqui. Ele fala, eu preparei o seu caminho. Eu estava com você na floresta. Em nenhum momento você estava sozinho. Os seus momentos de dificuldade foram os momentos que te trouxeram hoje aqui para você ser o rei dessa cidade, porque eu separei para você isso e eu nunca vou te deixar sozinho. Eu te carreguei comigo aqui, ó, nas minhas costas, ele fala. Você não percebeu, mas eu te carreguei nas costas. Que lindo. E aí, como que você não se emociona? Você fala, meu Deus. Possível, né? Então abrimos espaço para vocês divulgar as redes de contato e principalmente reforçar aí para as pessoas acessarem o painel literário. O painel literário de pai para filha. Tudo aí no site da RTM, né? Você pode também seguir a gente nas redes sociais, @RTM Brasil. Se você pesquisar lá no site da RTM, na aba Programas, Painel Literário ou de Pai para Filha, tem as nossas redes sociais na descrição, e aí você pode mandar sugestões e tudo mais. Tem nos podcasts, né? Como nos agregadores de podcast também. E a gente vai tá no encontrar o YouTube da painel. Juventude, com De Pai Isso. para Filha também. E qual que é o seu Instagram?
Meu é Gabi com Y Gouveia _. O meu é joaopaulo.gouveia. E o tema de hoje foi Jesus tem outro nome? A entrevista foi com João Paulo Gouveia e Gabriela Gouveia, apresentadores da RTM Brasil. Muito, mas muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Valeu, muito bom. Até mais. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe muito, muito, muito essa entrevista, gente. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.